Tarde a todos novamente. Sintam-se acolhidos, abraçados pela Casa Espírita Bezerra de Menezes. É realmente uma alegria no coração de podermos estar aqui reunidos nesse sábado, tendo a presença da Evelyn tão querida, que se dispôs a vir a Miami para nos brindar essa semana com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com o seu carinho. Então, estamos muito agradecidos e gostaríamos de falar um pouquinho, né, dela. A maioria daqui já conhece, né? Evelyn Freire de Carvalho, escritora, poetisa, palestrante, comunicadora espírita. Por profissão é procuradora de contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, estudiosa da doutrina espírita há mais de 30 anos, idealizou o canal do YouTube Conhecendo o Espiritismo, que todos nós buscamos aí materiais, olhamos, admiramos muito o trabalho. E também faz parte da área de estudos do Centro Espírita Online Casa de Jesus, atua como coordenadora da área da mediunidade, área de estudos do Centro Espírita Online e diversas atividades da casa como facilitadora, trabalho dedicado à ampliação do conhecimento da doutrina espírita, com vários cursos online, despertando o interesse para todos aqueles que desejam, né, um estudo mais sério, aprofundado do espiritismo em diversos locais do mundo. Muitos livros publicados, lindos, vários, eu tenho uma lista enorme aqui. Estamos todos convidados a conhecer todo o trabalho realizado. Também está nas redes sociais. E nós temos a ventura de ter a rede social que nos permite estar com ela virtualmente, utilizando desses materiais, nós utilizamos aqui na nossa Casa Espírita. Então, o trabalho dessa semana, iniciado hoje com esse seminário, na verdade, ele já foi iniciado mais cedo. Evelyn vem com a proposta de visitar os trabalhos de ação social espírita que a casa oferece, mas também os estudos, enfim, conhecer um pouquinho da Casa Espírita Bezerra de Menezes e também nos trazer aí sua experiência, seu conhecimento, para nos ajudar nas nossas atividades e de todas as casas espíritas convidadas. Seminário para trabalhadores de todas as casas que desejem participar. Sempre o Bezerra abre as portas para todas as casas espíritas. Nós entendemos a importância no movimento espírita realmente dessa integração de todas as casas, essa irmandade. Alguns não puderam estar aqui hoje, dirigentes de outras casas, porque tinham palestras ou outras atividades, mas todos foram convidados e vão estar conosco em outras oportunidades do trabalho da semana, tá bom? Então, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos então convidar todos a fazermos uma oração juntos e darmos início então ao seminário da tarde de hoje. Em profunda gratidão, agradecimento, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigada, Pai, por mais esse dia de nossas vidas, por mais esse despertar, para que possamos aprender no dia de hoje um pouco mais de como amar o nosso próximo, de como sermos mais caridosos, mais amorosos. E é através dos ensinos do nosso Mestre Jesus que vamos conseguir trilhar esse caminho seguro. Obrigada, Pai, por tanto em nossas vidas. Agradecemos à nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes, ao plano espiritual querido e amigo que nos acompanha, trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes, que já prepararam esse ambiente para nós desde muito tempo, para que nesta tarde de hoje possamos absorver dessas energias benéficas e possamos crescer a cada dia de nossas vidas. Gratos pela vida que temos, pelos amigos e pela casa espírita e todo o conteúdo consolador em nossas vidas. Com profunda gratidão e com a permissão do plano espiritual, que iniciamos mais um trabalho nessa tarde de hoje. Que assim seja. Evelyn, querida, seja muito bem-vinda a essa casa, que te ama.
Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, envolvendo-nos e amparando neste momento. E minhas primeiras palavras não poderiam ser outras, senão de gratidão. Em nome de você, Rosana, eu agradeço a cada um desta casa pelo carinho, pela receptividade, pelos abraços fraternos, pela confiança, pelo carinho de me permitirem estar aqui hoje, ao lado de cada um de vocês, aprendendo, conhecendo esse trabalho tão lindo que é realizado por esta casa e principalmente agradecendo a Jesus. Só Ele nos proporciona esses momentos. Só quando abraçamos a causa do Cristo, temos a oportunidade de ampliarmos as nossas amizades pautadas no amor e temos a oportunidade de servir ao lado de corações tão queridos como vocês. Então tenho a certeza que é para mim uma grande honra aqui estar hoje, durante esses dias, tendo a oportunidade de conhecer este trabalho, de fazer novos amigos. E me foi sugerido que nós pudéssemos hoje falar um pouquinho nesse seminário sobre o servir, o assistir e o espiritualizar. Quando Rosana conversou comigo, teve a oportunidade de explicar um pouquinho das atividades que a casa realiza, para que nós pudéssemos entender como funciona o trabalho, todo o carinho, a dedicação de cada um de vocês. E eu já gostaria inicialmente de parabenizar a cada um, pois se nós que estamos no Brasil sabemos o quão desafiador é levar a palavra, o acolhimento, o amor, o que dirá num país distante, num país realmente onde o entendimento do Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo é menor. Então, certamente, o desafio de cada um de vocês é ainda maior. Mas nós sabemos que os maiores desafios, as maiores lutas, são dadas aos melhores guerreiros. Então, cada um de vocês tem o coração e o preparo para o trabalho que desempenham. Então, aqui, minhas palavras de parabenização e de admiração a cada um pelo trabalho que desempenha. Mas nós vamos, com muita humildade, refletir um pouquinho sobre como podemos fazer ainda mais. Com certeza, Jesus conhece as limitações de cada um, as potencialidades de cada um, e Jesus vai, pouco a pouco, de forma gradual, preparando-nos para galgar novos desafios e abraçar tarefas às vezes um pouco mais complexas. Então, nós vamos hoje junto refletirmos sobre isso. Vamos pensar aquilo que já realizamos, aquilo que já nos encontramos hábeis, aptos, capazes de atuar e pensar: será, Jesus, que o Senhor já me considera apto ou apta para fazer um pouco mais? Será que, em função dos anos, do tempo que eu tenho trabalhado aqui, eu já adquiri o conhecimento, a maturidade, o entendimento, a firmeza para poder dar um pouquinho mais? Será, Senhor, que o Senhor acredita que eu já esteja nessa condição? Se sim, Pai, permita-me então dar um pouco mais, agregar um pouco mais, fazer um pouco mais, contribuir um pouco mais. Então, nós temos 2 horas de reflexões, mas como nós pensamos esse momento? Na primeira hora, nós vamos trazer algumas reflexões acerca do servir, do assistir e do espiritualizar. Mas, no segundo momento, nós vamos juntos
porque eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que vocês também não. A espiritualidade que administra, coordena esta casa e cada uma das atividades que aqui são desempenhadas, aqui está, ao nosso lado. E eu pedi, nas minhas orações, que eles pudessem conosco estar nesta tarde e noite, para que no segundo momento os gestores espirituais de cada uma das atividades, e a Rosana me passou, e eu tive a oportunidade hoje de conhecer uma, são 5 essencialmente, eu pedi que os trabalhadores, os gestores espirituais de cada uma das 5 atividades, num segundo momento, estivessem aqui, para que pudessem, junto conosco, nos auxiliar nesse trabalho, para que juntos, equipe encarnada e equipe desencarnada, nós pudéssemos pensar, unidos pelo mesmo amor que temos esta casa, pelos mesmos propósitos, nós pudéssemos juntos aurir as inspirações do alto, para juntos pensarmos, trilharmos como o nosso coração, hoje um pouquinho já mais amadurecido, pode fazer, pode aprimorar, pode agregar valor a essas atividades que já são de forma tão lindamente realizadas. Então, no primeiro momento, vamos trazer as reflexões e no segundo momento vamos todos juntos pensar nesse trabalho. Então, vamos iniciar. No nosso seminário, nesse primeiro slide, eu trouxe uma passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus disse: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Onde foi, como foi que Jesus trouxe essa frase? Jesus estava em Jerusalém e ele se aproximou de uma piscina chamada Piscina de Betesda. Nessa piscina, ali havia muitos doentes, enfermos, pessoas que estavam há muitos anos buscando um amparo e o auxílio, porque segundo a lenda daquela época, não digo nem lenda, aquilo que eles acreditavam, de tempos em tempos eles acreditavam que um anjo vinha àquela piscina, revolvia aquelas águas e aqueles que estivessem ao redor, que adentrassem naquela água, seriam curados das suas enfermidades, dos seus problemas. E havia ali um homem que tinha paralisia do seu corpo há 38 anos. E ele residia ali, ele morava já ali, porque ele ficava esperando o momento que as águas pudessem ser revolvidas e ali ele pudesse entrar, objetivando a cura do seu corpo. Pois muito bem, Jesus, ao entrar em Jerusalém, chega perto daquele homem e diz: queres ficar curado? E aí a resposta daquele homem é a seguinte: Senhor, não tem ninguém que me levante, que me sustente, que me leve até a piscina de Betesda. Todas as vezes que a água, claro que ele não diz assim, mas ele diz todas as vezes que eu estou me esforçando, porque ele era, enfim, tinha limitações físicas, quando eu estou tentando, caminhando para chegar à piscina, outros vão na minha frente e eu nunca consigo ali chegar. E aí Jesus então diz, realmente, levanta-te, pega teu leito e anda e vai. E aí o que aconteceu? Essa cura, porque Jesus, ao dizer isso a ele, ele ficou curado. Mas essa cura se realizou num sábado. E como nós sabemos, o povo hebreu, eles têm o ritual, está isso dentro dos mandamentos, que o sábado deve ser reservado. Então as curas não poderiam ser realizadas no dia de sábado. E aí, em função das críticas que os fariseus e os judeus sacerdotes fizeram a Jesus, foi exatamente nesse momento que ele diz: meu Pai obra até agora e eu também. E o que Jesus quis nos mostrar com essa frase?
que para o amor, para a misericórdia, para o amparo, para a necessidade de servir, não há limitações, não há regras. O amor e o nosso esforço de ajudar e amparar precisa estar e preponderar sobre, muitas vezes, regras humanas. Não é que Jesus aqui estivesse desrespeitando as regras humanas, não é isso. Mas ele estava ali a explicar que o céu não entra de férias. É como se o necessitado chegasse à nossa porta e nós estivéssemos a dizer: olha, já deu o horário, você volte amanhã, no domingo ou na segunda. O amparo, a necessidade precisa preponderar. O amor de nós entendermos a necessidade do outro precisa vir acima de muitas vezes esse tipo de regramento humano. Então Jesus naquele momento estava a nos ensinar que Betesda ainda existe nos dias de hoje. Aquele lago, aquela piscina ficou no passado, mas as necessidades humanas, elas são atuais e constantes. Elas estão em todos os momentos. Pode ser uma necessidade material, mas pode também ser uma necessidade espiritual. Pode ser apenas um abraço que nós estamos a precisar. Pode ser apenas um sorriso. Pode ser apenas ouvir, emprestar os nossos ouvidos para quem precisa desabafar. Pode ser apenas aquele toque na mão a dizer: eu estou aqui. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Isso é quando nós conseguimos olhar e ver além. E é por isso que nós estamos exatamente aqui hoje. Temos feito muito, mas talvez possamos ainda refletir juntos e pensar: como posso fazer melhor, Senhor? Até porque Jesus naquele momento curou-lhe o corpo. Mas alguns dias depois ele encontrou esse mesmo irmão no templo e ele disse, Jesus disse a ele: estás curado do corpo, mas vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, naquele momento que ele já havia curado a necessidade imediata do corpo, ele deu a orientação espiritual para que aquele coração pudesse buscar a sua espiritualização, pudesse buscar exatamente alimentar a sua alma. Porque, como ele, ainda há muitos que dizem: eu não tenho ninguém. E Jesus pede e espera que nós possamos ser esse alguém para aqueles que precisam, para que nós também possamos, não apenas, não que isso não seja importante, claro que é, mas para que nós não nos limitemos à assistência material, mas que nós possamos dedicar também o nosso coração a levantar almas, a fortalecer corações, para que cada um possa também fazer o mesmo e retribuir aquele carinho, aquele acolhimento a outras pessoas também. Então, nós vamos desse momento trazer algumas reflexões de Emmanuel. Buscamos na obra, na coleção Fonte Viva, nas obras da coleção Fonte Viva, algumas passagens de Emmanuel que conversam, dialogam exatamente com o nosso tema, onde nós vamos dividir então esse primeiro momento em 3 fases, onde nós vamos no primeiro momento falar do servir, depois do assistir e por fim do espiritualizar. Então no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração,
e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus sempre trabalha o servir, o assistir e o espiritualizar. Quando nós fragmentamos de alguma forma essa tríade, oferecemos ou apenas o pão material e acabamos esquecendo do alimento da alma. Então essa frase, essas palavras de Emmanuel já nos mostra que sempre é momento de refletir e ponderar como dar, como ofertar o alimento material e o alimento espiritual também. Ao dizer não há linha divisória entre o templo, que é o que a espiritualização representa, a espiritualização do ser, e a oficina, que é o trabalho, dedicação à matéria, ao dizer que não há linha divisória, ele está a nos dizer que o trabalho no Cristo, o trabalho para o Cristo, o trabalho com o Cristo, envolve sempre um trabalho completo. O alimento do corpo, a necessidade imediata e também o alimento espiritual. E aí, claro, qual o objetivo das nossas reflexões hoje? É que cada um de nós que já realiza trabalhos numa casa espírita ou não em outros ambientes, que nós possamos exatamente analisar como primeiro se eu estou fazendo, se eu estou tendo condições de dar esse alimento completo, esse banquete completo. Ou se de alguma forma eu ainda estou preponderando, há uma preponderância de um trabalho, por exemplo, mais material, e o espiritual ainda precisa ser agregado, precisa ser ampliado. O objetivo, claro, é sempre trazer para o nosso hoje, já que nós estamos aqui trabalhando para Jesus. E nós, com certeza, somos os chamados para sermos esse alguém, aquele que diz, eu não tenho ninguém. Tem a Casa Espírita Bezerra de Menezes, outras casas queridas também, claro que tem. Então somos esse alguém. E é exatamente isso que nos fala, então, Emmanuel. Não há linha demarcatória. Sempre é possível dar as duas coisas. E é nisso que é o nosso desafio. Por isso aqui estamos. Ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, diz Emmanuel, Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. Então aqui a primeira coisa que é importante nós colocarmos é que o problema não é o gênero da tarefa, mas a compreensão da oportunidade. Servir, estamos trabalhando nesse primeiro momento, o servir, é bênção que nos arranca da estagnação. Nós sabemos que há muita necessidade lá fora e somos chamados a minorar essas necessidades, mas sabemos também que a necessidade é nossa. Nós que já conhecemos um pouquinho o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, sabemos que ao ajudar, somos igualmente ajudados. Às vezes, o Pedro hoje estava comentando, quando de manhã eu pude aqui estar acompanhando o trabalho dele, ele disse, é tão bom nós estarmos aqui, são horas que nós conversamos, esquecemos dos nossos problemas, rimos, e aquilo ali são momentos de cura para o nosso espírito também. Então, certamente aqui estamos, como diz Emmanuel, porque precisamos desta oportunidade bendita para, como ele diz, arrancar-nos da morte no erro, ou seja, retirar-nos do nosso passado de sombras, de erros, de imperfeições. Somos ainda espíritos mais frágeis que perversos, mas carregamos uma história evolutiva. E hoje estamos tendo a bênção do trabalho com o Cristo para evoluirmos. E que maravilhoso sermos convidados a crescer, aprendendo a amar, ampliando a nossa capacidade de servir com amor. Então, quando nós entendemos essa oportunidade, e nós vamos falar isso no decorrer, o trabalho não é só um trabalho. O servir não é só um servir. É um momento de doar amor, de receber amor,
de sentir amor, de trabalhar esse sentimento no nosso coração, de ampliar nossa capacidade de fraternidade e união. Eu tenho uma amiga que ela disse: Evelyn, teve uma vez que eu percebi, ela é muito disciplinada nos trabalhos, não falta. Ela disse, mas eu percebi que eu já estava ali fazendo aquele trabalho, embora eu estivesse presente todos os dias que me cabiam, eu estava fazendo já de forma mais mecânica, na rotina, no dever. Me faltava a emoção, me faltava o sentimento, me faltava compreender que ali era a oportunidade que o meu coração precisava para se educar, para aprender a amar. E isso eu consegui repassar às pessoas. E aí realmente eu fiz essas reflexões e passei a valorizar cada minuto que eu ali estava, porque sabia e conseguia compreender a oportunidade divina daquele trabalho. E conquanto nós sejamos imperfeitos, e somos, nós sabemos que Jesus é tão misericordioso e bom que Ele não escolhe os perfeitos, Ele capacita os escolhidos. E sabem, eu me emocionei muito, e agora pelo jeito de novo, quando eu fui tão bem recebida, e estou sendo tão bem recebida por todos, e eu estou hospedada na casa da Juscelia e do Evandro, e eles de forma tão primorosa e carinhosa me acolheram. E eu fiquei a pensar, ô Senhor, eu sou tão imperfeita ainda. Tu sabes das minhas imperfeições e das minhas fragilidades humanas. E mesmo assim, Senhor, tu me dás essa oportunidade de aqui estar com esses corações queridos. Mesmo assim, Senhor, tu consegues ver não o que eu ainda sou, mas tu consegues ver o meu potencial. Tu consegues ver aquele diamante que está ali ainda, incrustado naquela pedra que falta ser lapidada, embelezada, mas tu vê, tu consegues enxergar o potencial de cada um. Tu consegues ver o que cada um de nós vai ser e o que tem de melhor. E tu és tão maravilhoso, Senhor, que tu colocas pessoas diferentes juntas, porque cada um tem um talento diferente. Cada um, nós não somos iguais a ninguém. E tu colocas exatamente os diferentes juntos para que cada um possa contribuir naquilo que pode, naquilo que sabe, naquele talento que ele tem. E o talento de um soma-se com o talento do outro. E é um grande trabalho que jamais poderia ser feito por uma única pessoa, pela incapacidade que ainda nos é natural, é realizada pela soma de muitos esforços. E eu vim já me emocionando e aprendendo com os depoimentos do Evandro, que tem a habilidade, a handman, não é isso? Handman, como diz a Juscelia. E cheguei aqui e vi esse local que foi tão carinhosamente trabalhado por ele. E vejo o Pedro ali à frente do trabalho, do Food Pantry. Falei certo? E vi o trabalho da Pri, ela ali tão linda, separando as roupinhas para as pessoas que precisam. Cada um com amor, cada um com um perfil diferente, mas a soma dos diferentes faz um grande trabalho. E é isso que Jesus permite que nós façamos. Ele aproveita as nossas potencialidades, reconhece as nossas imperfeições, claro, mas Ele sempre nos dá a oportunidade de, mesmo imperfeitos como somos, podermos servir a Ele com tanto amor e carinho. E é por isso que eu fico a pensar, Senhor, tu dás tudo de ti para nós. Ele disse, enquanto houver uma lágrima sobre a terra, não me será lícito descansar. Tu trabalhas incessantemente por cada um de nós. Senhor, tu mereces o nosso melhor. Tu não mereces o mais ou menos.
Vocês que estão aqui nos Estados Unidos, vou usar esse exemplo, porque eu gosto muito dele, ele é muito significativo para mim. Um amigo, ele disse: Evelyn, em tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor. E um dia eu escutei algo que me foi significativo e eu escutei e é o que eu vou repetir agora. Ele disse assim: aqui no Brasil, quando alguém nos pede alguma coisa, nós normalmente dizemos assim: ah, vou fazer o possível. Ah, tá, vou fazer o possível. Mas nos Estados Unidos, os americanos, quando isso acontece, eles dizem: I will do my best. Eu vou dar o meu melhor. E ele disse: é muito diferente de você fazer o possível e de você dar o seu melhor. Porque nós podemos, ele disse, a partir do momento que eu ouvi isso, eu coloquei aquilo como uma regra de minha vida. Em tudo que eu vou tentar fazer, eu me pergunto: será que eu estou fazendo o possível? Ou eu posso dar o meu melhor? E como isso muda a nossa vida? Porque quando nós damos o nosso melhor, nós fazemos com amor. E quando conseguimos entender que o trabalho aqui para Jesus, e qualquer trabalho, porque nós não trabalhamos para Ele só dentro de uma casa espírita. Nas nossas profissões, quando ali estamos, no respeito, no carinho, no abraço, no olho, na gentileza. E foi muito bem falado também hoje no estudo do Evangelho, da questão dos mansos que herdarão a terra, da gentileza, do amor. Como isso é importante e impactante para o coração das pessoas. Então, em todos os lugares, quando nós temos olhos de ver, podemos perceber essa bênção do trabalho. Mas somos convidados sempre à humildade, que é também um grande desafio aos nossos corações, pelo menos ao meu ainda. Emmanuel nos diz: continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contentas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Jesus foi incompreendido, caluniado e rejeitado, e ainda assim permaneceu fiel ao serviço até o fim. A experiência do trabalho no bem nos mostra que nem sempre o esforço é reconhecido ou compreendido, e que críticas e interpretações equivocadas fazem parte do caminho, mas somos convidados à perseverança serena, sustentada pela consciência do bem realizado, mais do que pela expectativa de elogios e aprovação. Então aqui Emmanuel nos lembra que se até mesmo Jesus, Espírito perfeito, foi criticado, foi condenado, o que dirá de nós, mesmo no nosso trabalho no bem? Mas que isso não nos tire o ânimo, a alegria de trabalhar, porque nós possamos lembrar que é para Ele que nós trabalhamos. E às vezes nós fazemos, recebemos ingratidão, ninguém nem nos agradece. E às vezes o nosso coração se entristece. Aí lembremos, Jesus nunca deixa de agradecer. E tudo que nós fazemos ao outro, Ele mesmo disse: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis. Então fazemos, na verdade, a Ele. E Ele nunca deixa de nos agradecer, de reconhecer a nossa dedicação. E principalmente porque Ele sabe o esforço que nós fazemos para vencermos a nós mesmos. Ele sabe o esforço que temos feito para sermos mais gentis, mais amorosos, mais pacientes. Ele sabe, Ele conhece e Ele nos agradece porque Ele diz, Ele sabe o quanto temos feito por Ele e por amor a Ele. Então que tentemos trabalhar realmente com esse sentimento de humildade. Ainda é algo desafiador para a humanidade, porque nós, se não fôssemos imperfeitos, não estaríamos aqui ainda no mundo de provas e expiações, aí em transição planetária, já estaríamos em outra condição.
E claro, a humildade é o oposto do orgulho. E o orgulho ainda é uma das chagas mais desafiadoras para todos nós. Então, como nós estamos em trabalho de crescimento, aos pouquinhos vamos trabalhando, deixando o orgulho de lado e vamos a vaidade, a busca pelos aplausos, pelo reconhecimento, pelos agradecimentos. Devagarinho nós vamos adquirindo essa humildade que permite que realmente que possamos caminhar sem esperar tanto, lembrando, não preciso do reconhecimento necessariamente que isso não seja um alimento para o meu coração, mas que Jesus está vendo, e é isso que é o mais importante. E eu falo isso, e comecei falando que é um grande desafio para mim, individualmente, porque a vaidade, eu posso dizer que é a minha grande prova na atual existência. Tive a oportunidade de ver que em muitas reencarnações, eu falhei exatamente na vaidade. Queria aplausos, queria reconhecimento, queria ser adorada. E claro, venho lutando, como todos nós, para vencer isso, mas tem algo que até hoje eu procuro utilizar como um lema para a minha vida, para que eu não me perca, porque eu posso me perder a qualquer momento, cair a qualquer momento. E quando eu comecei com o canal do Conhecendo o Espiritismo, o presidente do Centro Espírita, a qual eu cresci, ele me parou no corredor, me parabenizou pela iniciativa, mas ele disse assim: Evelyn, nunca esqueça que você está neste trabalho para levar as pessoas até Deus, não até você. E como foi importante para mim aquelas palavras, para que eu pudesse exatamente lutar contra mim mesma. E a verdade é que quando as pessoas diziam: Nossa, Evelyn, você fala bem, eu gosto de ouvir você, eu sentia uma alegria no meu coração. Sabe, a vaidade, eu inflava. E aí, e não vou dizer que isso ainda não acontece. Estou também encaminhada. Mas eu já consigo ouvir: minha filha, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E aí, aquele ego inflado volta para o caminho. Eu ainda não consigo deixar de sentir, mas já consigo identificar ali a fragilidade e já consigo escolher o que fazer com ela. Eu vou acolher esse sentimento, deixar que ele ganhe volume e força dentro de mim, ou eu vou refletir que eu não sou melhor do que ninguém. Até porque eu posso saber alguma coisa num ponto, mas o conhecimento é tão vasto e eu não sei nada de tantas outras coisas, então que motivos eu tenho para me sentir melhor? E aí nós vamos devagarinho nessa luta. E eu acho importante nós colocarmos isso porque eu sei que às vezes por nós estarmos nessa condição de facilitadores da obra do Cristo, possamos de alguma forma ser vistos como se fôssemos pessoas que já ultrapassaram ou já se encontram numa condição evolutiva diferenciada. E, na verdade, pelo menos, não digo que isso não exista em relação a outros, com certeza, mas só posso falar por mim. E por mim eu posso afirmar que não, que a minha luta é a de todos nós. Mas como Jesus aproveita o talento de cada um, vamos aí contribuindo uns com os outros. Mas esse trabalho de humildade é de todos nós, porque o trabalho é dele. Somos apenas servos ainda, pequeninos e imperfeitos, mas já temos boa vontade para o trabalho no bem. E Emmanuel ainda nos fala: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor
e o Mestre se esforça por nós desde quando? Ou seja, na verdade, nós ainda estamos... perdão. Então, aqui, trabalharmos e analisarmos um pouquinho, às vezes, o cansaço, o desânimo que nos chega no trabalho do servir. Faz parte ainda também do nosso processo. O cansaço faz parte da experiência humana e pode surgir tanto do esforço físico quanto das exigências emocionais do serviço. Emmanuel nos convida a refletir sobre a fonte desse cansaço, porque o Cristo nos inspira a buscar o equilíbrio, unindo trabalho, sentido espiritual e renovação interior, para que o serviço não seja um peso, e sim aprendizado e fortalecimento. Às vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração está cansado. Nós não nos sentimos plenos, felizes. E faz parte, porque às vezes as nossas lutas pessoais nos fragilizam um pouco. Viemos para cá para trabalhar, mas também para nos espiritualizar, para nos fortalecer e continuarmos. Então, nem sempre estamos muito bem. E aí, entender isso também é necessário. O cuidado conosco, na condição de trabalhadores. Eu também estou me sentindo um pouco fragilizado. Puxa, eu preciso então fortalecer-me espiritualmente. Buscar a casa para também me ajudar, porque quanto melhor eu estiver, melhor eu poderei servir. E isso não é fraqueza, isso é humanidade. E reconhecer também os nossos momentos de fragilidade é importante, para que nós possamos nos reerguer no momento preciso de tratamento. Eu preciso de acolhimento. E está tudo bem. Amanhã eu estarei melhor e poderei servir melhor. Então, que também nós não peçamos perfeição, estejamos a exigir de nós aquilo que nós ainda não conseguimos ofertar, pelo menos naquele momento. Quando eu, por exemplo, me vejo também assim, a espiritualidade também nos diz: calma, Evelyn, os anjos também já trilharam o caminho do erro. Então, hoje estão na condição de anjos, mas também já trilharam, já passaram por esse caminho. Está tudo bem. Hoje não dá para dar 2 passos, dê só um. Caminhe devagar, mas vai ficar tudo bem. Então, esse acolhimento, para que essa cobrança também não seja tão forte, porque nós sabemos tanto e acabamos nos exigindo tanto. Poxa, por que eu ainda erro? Por que eu estou me sentindo assim? Por que mesmo tendo tudo, eu sinto que algo me falta? Então, esse olhar cuidadoso para conosco é necessário. Jesus nos pede o amor, o amar ao próximo como a nós mesmos. Então, às vezes, tentamos dar tanto esse amor ao outro, mas somos tão rigorosos e críticos conosco. Então, olhar-nos também com mais amor e mais carinho é importante para que possamos servir melhor. Esforço e oração é a nossa força, é a nossa estrutura, é a nossa base. Então, Emmanuel, esforço e prece, trabalho e espiritualização completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Ou seja, Jesus trabalhava com as multidões durante o dia, mas subia ao monte para orar à noite. Então, nossa renovação vem dessa união sagrada. Servir, evangelizando, evangelizar, servindo. Então, possamos lembrar sempre de associar para que o nosso servir possa ser melhor para nós e para o outro. Lembrar do servir, mas nunca esquecermos da importância da conexão constante com o alto, do orar, do realmente guardar o momento para essa conexão, para esse fortalecimento com o Pai. Se Jesus, na condição de espírito perfeito, assim o fazia, o que dirá nós que somos ainda mais frágeis? Então, se eu quero servir com mais vontade, com mais entrega, com mais êxito, trabalhar, pensar, será que estou também
reservando o momento certo e adequado para essa conexão com Jesus e com o Pai. Aqui eu vou trazer rapidamente, também só comentar. Ao final de cada bloco eu trago um estudo de caso, apenas também para nos servir de inspiração dentro desse contexto. Então, lembremos que Jesus, na última ceia, levanta-se, remove o manto, cinge-se com a toalha e lava os pés dos discípulos. Pedro resiste no primeiro momento: nunca me lavarás os pés, Senhor? E Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus serve na mais humilde das tarefas, não delega. Ele mesmo executa, remove os símbolos da autoridade, o manto tem essa representatividade, veste-se como servo, pois o cingir a toalha era um gesto realizado pelos escravos para o trabalho, para a lavagem dos pés, e purifica para que possam caminhar. Então, fica aqui, a partir dessa lembrança da passagem do Cristo, que nós possamos refletir como temos servido. Será que nós estaríamos realmente dispostos aos serviços mais simples, aqueles que o Cristo nos ensinou com o gesto de lavar os pés? Conseguimos deixar de lado nossos mantos e nossos títulos para amar melhor? Talvez essas perguntas nós precisemos realmente refletir com calma, porque às vezes o orgulho nos cega e nós nem sempre conseguimos avaliar com clareza que naquele trabalho que eu estou a desempenhar, eu estou ali de alguma forma mantendo aquele manto em meu coração. O manto significa autoridade. Então, às vezes, eu desejo que o trabalho seja realizado da forma que eu quero, do tempo que eu quero, nos dias que eu posso, na hora que eu posso, da forma que eu entendo mais adequada. E às vezes eu desejo que os demais se adequem a mim. Eu não me coloco, não me abro às vezes na disposição humilde de me adaptar ao horário, às possibilidades, às ideias dos outros. E nem sempre fazemos isso movidos por maldade, acredito que não fazemos, mas pela nossa fragilidade humana ainda. Então, analisar como nós temos agido diante das nossas atividades. Será, eu prefiro às vezes trabalhar sozinha, porque é mais fácil. Por que é mais fácil trabalhar sozinha? Porque às vezes temos dificuldades de ceder, ouvir a opinião dos demais, adaptar-nos à opinião dos demais. Temos dificuldades de tirar esse manto para que possamos cingir-nos da toalha. E num trabalho como esse que realizamos em nome do Cristo, precisamos cingir-nos da toalha. Precisamos retirar esse manto para que o trabalho seja mais exitoso, porque um trabalho feito em várias mãos é um trabalho certamente muito mais efetivo, porque nós temos muitas mãos trabalhando em prol de um mesmo objetivo. E como nós dissemos, todos nós somos diferentes uns dos outros, então um vai suprindo a fragilidade, a necessidade do outro, e o trabalho se realiza de uma forma melhor. Então, fica aqui essa reflexão quanto ao servir, para que nós possamos fazer essa análise íntima e pessoal, que é o nosso objetivo. No segundo bloco, vamos trabalhar a assistência com consciência. Aqui da obra Pão Nosso. O pão do corpo é uma esmola, pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. A intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Então, Emmanuel distingue claramente dois tipos de assistência. A esmola material, que é o pão, é a necessidade imediata, física e material, e a bênção espiritual, que é o sorriso amigo. Então,
Muitas vezes as casas espíritas oferecem cestas básicas, mas o desafio permanente é ampliar esse cuidado, integrando presença, escuta e afeto ao atendimento material. Então somos convidados a ir além, a visitar, a ouvir, a estar presente, e essa presença nos prepara espiritualmente para as nossas próprias lutas. Então percebemos aí mais uma vez Emmanuel também destacando a importância de aliar o alimento material com o espiritual, o pão com o sorriso. E o convite que nos foi feito é exatamente para que nós pudéssemos pensar juntos. Como nós podemos melhorar esse sorriso? Como nós podemos ampliar esse cuidado para que o trabalho se torne mais completo e nós estejamos também, nós dissemos aqui, como Emmanuel nos diz, esse trabalho nos confere preparação espiritual à frente das próprias lutas. Ou seja, nós estamos trabalhando não apenas pelo próximo, mas pelas nossas próprias necessidades espirituais. Então, ao trabalhar pela espiritualização do outro, eu estou espiritualizando a mim mesmo. E essa, claro, é o mais importante. Até porque a finalidade das nossas vidas não é o trabalho. A finalidade das nossas vidas é o crescimento a partir do trabalho. De nada adianta nós termos 10, 20, 30 anos de trabalho numa casa espírita. O quanto esse trabalho te fez melhor. O quanto esse trabalho te aprimorou, te engrandeceu, te fortaleceu, te humanizou. Então, isso é o importante. O trabalho é um meio, é um instrumento, é um mecanismo para nós nos reformarmos intimamente. Esse é o chamado. Então, eu trabalho, mudo, transformo, melhoro, agrego valor a mim mesma e, igualmente, ao meu próximo. Alimentação integral, banquete integral. É isso que nós estamos sendo convidados carinhosamente pelo Cristo a fazer. Não falta alimento do céu às criaturas. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Ou seja, Deus nunca deixa seus filhos sem assistência espiritual. Cada nível evolutivo recebe o alimento adequado. Na casa espírita, temos o privilégio e a responsabilidade de oferecer o Evangelho junto com o pão material, nutrir corpo e espírito. Ou seja, não falta alimento do céu às criaturas, mas o trabalho de Jesus é essencialmente nutrir almas, nutrir espíritos, levantar os nossos corações. E se nós, e eu tenho certeza que todos nós, nos sentimos alimentados diariamente pelas palavras de Jesus, temos a responsabilidade também de repassar isso adiante, oferecendo carinhosamente esse banquete aos corações que nos chegam, porque nós somos outros a partir do momento que conhecemos Jesus, não apenas aqui, mas quando deixamos que Ele penetre, que Ele entre em nossas vidas, em nossos corações, não somos as mesmas pessoas. Existem 3 tipos de ignorância. A ignorância do saber, a ignorância do sentir e a ignorância do viver. A ignorância do saber, nós estamos muito bem. Estudamos bastante, já temos bastante conhecimento, mas estamos numa luta diária para que possamos vencer a ignorância do sentir. Sentir Jesus ao meu lado,
sentir que Ele está comigo, que Ele caminha comigo, que Ele segura as minhas mãos, sentir o amor dEle, viver posteriormente o amor dEle. Mas enquanto nós estamos ainda na ignorância do sentir, não conseguimos sequer vencer e superar a ignorância do viver. Então que possamos trabalhar o sentir em nossos corações. E para isso é deixar Jesus mais pertinho, senti-lo cada vez mais pertinho. Porque às vezes vemos Jesus muito longe, no sentido de que, nossa, Ele é tão puro, tão perfeito, parece que está tão longe de nós. E na verdade não está, pois Ele disse, quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis. Então Ele está em cada um, no olhar, no carinho, no abraço, estamos sentindo Jesus. E aí estamos trabalhando, com certeza, o alimento espiritual. A caridade não espiritualizada, ela é incompleta. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Ou seja, é preciso um pouco mais, é preciso ir além. Muitos podem dar o material, mas ainda nem todos podem dar o espiritual, porque o espiritual pede o auto-espiritualizar-se. E como nós estamos ainda em processo, temos mais dificuldades, obviamente, de dar aquilo que ainda não temos plenamente, ainda estamos lutando para conquistar. Portanto, não se trata de forçar ninguém a frequentar a casa ou aceitar a doutrina como condição para receber ajuda. Claro que não, isso jamais. Trata-se de oferecer, com respeito e amor, a oportunidade de conhecer Jesus e a doutrina, porque a assistência integral promove autonomia material e fortalecimento espiritual. Hoje pela manhã, quando eu tive a honra de estar aqui acompanhando o trabalho realizado Food Pantry, e trabalho lindo, onde as cestas são distribuídas àqueles corações que precisam. Pedro nos explicou, tive a oportunidade de ver todo o trabalho, toda a equipe, todos ali tão empenhados e tão dedicados com tanto amor e carinho. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar ali. E quando a Pri, tão linda, ela disse, Evelyn, quando terminou o evangelho aqui, Evelyn, quer ver os carros ali na fila, todos aguardando? Aí eu digo, sim. Aí eu vi, e naquele momento que eu vi os carros ali, o meu coração, claro, foi a espiritualidade, disse, vá até os carros, vá até as pessoas, fale com elas, chegue perto delas. E aí eu pedi autorização da Rosana para que eu pudesse ir, ela falou com Pedro, ele disse também que podia. E aí eu cheguei ao lado dos carros que eu pude, enquanto eu aqui estava. Eu chegava perto ali, dava bom dia, perguntava se eu podia, eles me permitiam dar um abraço. Eles disseram que sim. Enquanto eu os abraçava, eu falei que Jesus pudesse estar com cada um deles e disse que se em algum momento eles precisassem de alguma coisa, que a casa estaria à disposição para ajudá-los, com muito amor e carinho. E ali, aquelas palavras, com certeza, e nós ficamos a conversar em outros momentos com a Rosana, aquilo ali, talvez hoje, não fizesse a menor diferença para eles, porque talvez eles estejam bem, não estejam com problemas maiores, mas talvez, em algum outro momento, que eles não estejam tão bem, eles lembrem, poxa vida, a Casa Espírita Bezerra de Menezes disse que se eu precisasse de alguma coisa, eles estavam lá para me ajudar com carinho e amor.
e venham aqui e venham, se coloquem à disposição para ouvir um evangelho, que eles estão sendo convidados para isso, em outras atividades também, mas enfim, venham buscar o alimento espiritual e não apenas o material, porque o alimento material é necessário, mas o que nos sustenta para as lutas da vida é o alimento espiritual. Então, é esse cuidado para que nós sempre possamos fazer um pouquinho mais. Então, evangelizar, espiritualizar quando assistimos e amparamos. Então, todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito, que é a espiritualização, é o amparo, é o consolo, é Jesus, é o Evangelho, representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. A assistência espiritual integra o atendimento fraterno quando o serviço material é acompanhado de presença, escuta e orientação moral. Evangelizar enquanto assistimos significa que, ao entregar uma cesta básica, oferecemos também uma palavra de consolo. E é esse chamado, esse cuidado, que nós estamos aqui hoje para isso. São trabalhos belíssimos, eu tenho certeza que outras casas espíritas também realizam trabalhos, que nós possamos juntos, todos juntos, refletir como nós podemos hoje, com a maturidade que temos, com o entendimento que temos, com a estrutura que já dispomos, agregar um pouquinho mais o alimento espiritual, para que realmente esse banquete seja completo. Mas precisamos ter cuidado com o perigo, os perigos da rotina, como no exemplo que eu dei da minha amiga. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Então, a assistência pode perder sua força educativa quando o serviço se torna excessivamente operacional ou burocrático. Nessas situações, corre-se o risco de priorizar a tarefa em detrimento do vínculo humano, reduzindo o alcance fraterno da ação. Por isso é importante que até as tarefas mais simples sejam realizadas com atenção, respeito, presença, preservando o sentido espiritual do servir. Então, é o cuidado com o trabalho, para que não façamos de forma mecânica e aí a caridade perca em sentimento, em verdade, e deixe de tocar o outro, porque quando o outro sente, nós sentimos. Quando alguém nos dá um abraço por dever, respeito de sociedade, normas de bem viver, de quando a pessoa nos dá um abraço com sentimento e verdade, nós sentimos. Aquilo ali cumpriu uma regra, um protocolo de boas maneiras. Não, esse abraço foi diferente. Então, se nós sentimos, o outro também sente da nossa parte. Então, é esse cuidado que precisamos também para que a espiritualização venha não de, estou apenas cumprindo o dever. Não, estou ali para levar Jesus a esses corações. Jesus precisa de nós para que cada um sinta a sua presença. E nós somos esses instrumentos. Lembrando aí do caso do bom samaritano, porque ele trabalha e atua com esse amor, com essa entrega, não de forma mecânica, não cumprindo um ritual. Ele observa a situação, não julga, utiliza todos os seus recursos disponíveis para amparar, presta cuidado direto e assegura a continuidade do atendimento. Ou seja, um auxílio completo. Mostra que a assistência eficaz vai muito além do gesto inicial. Então, a nossa assistência tem terminado na entrega? Ali eu entrego e ali finaliza? Será que eu posso? E eu estou jogando aqui ideias para nós trabalharmos no segundo momento, tá? Será que há como eu promover um acompanhamento do trabalho, da entrega, daquilo que foi
desenvolvido? Será que há uma forma melhor de integrar assistência material e espiritual? Esse acompanhamento é o feedback do quanto o trabalho que nós estamos desenvolvendo está tendo efetividade, está mudando, transformando, ajudando aquela pessoa a ser melhor. Então, às vezes, nós concentramos no gesto inicial, mas esquecemos do acompanhamento, exatamente para ver o alcance, a efetividade daquilo que realizamos. E vamos finalizar a parte reflexiva com a espiritualização, espiritualizar a ação. Então, falando do alimento espiritual, eu já vou ser um pouquinho mais rápida, porque eu acabo falando demais, já são 6h12, 13, e precisamos ir para o nosso segundo momento, que com certeza é o mais importante. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Tão linda essa fala de Emmanuel, porque na verdade nos mostra que o trabalho que nós estamos a realizar aqui, mostrando que é o alimento espiritual para nós também. Então, Emmanuel mostra uma evolução. Primeiro a igreja externa, o centro externo. Depois esse trabalho, ele vai se refletir dentro do nosso lar, no evangelho do lar, na espiritualização das nossas famílias. E aí, finalmente, nós conseguimos espiritualizar a nós mesmos, o nosso coração. Então, primeiro a igreja alimenta espiritualmente a igreja, depois o próprio lar, depois o próprio santuário do coração. Portanto, nós estamos aqui também, não apenas para agregar a espiritualização a quem chega e pede auxílio na casa, mas para aprendermos a espiritualizar a nós mesmos. E isso aqui, mais uma vez, é um instrumento, é uma escola para todos nós. O estudo doutrinário. Aqui eu trouxe uma informação, a Rosana me passou, o documento da casa. Então ela diz, o trabalhador espírita de qualquer área de atuação, o documento diz, deve ter o compromisso de estudar continuamente o espiritismo, não só para esclarecimento próprio, mas também para atender de forma adequada as pessoas que procuram a instituição. Como vamos orientar uma mãe que perdeu um filho se não estudamos sobre a imortalidade da alma? Como consolar um doente se não conhecemos a lei de causa e efeito? Como evangelizarmos se não lemos o Evangelho? A formação continuada não é um luxo, mas é um dever do verdadeiro espírita. Aí eu lembro da frase do meu amigo, não estudar, não procurar, é buscar fazer apenas o possível. Quando Jesus dá o seu melhor, algum de nós aqui consegue conceber Jesus dando o possível dele? Não. Ele dá o seu melhor sempre. E por que nós também, às vezes, não conseguimos fazer isso por ele? Então é isso. Estudar, às vezes, muito, na verdade, requer tempo, dedicação, constância, disciplina. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom aprender. É tão bom adquirir o conhecimento que nos liberta. É tão bom entender por que e para que nós sofremos. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas quando nós entendemos o caráter educativo da dor, conseguimos olhar para ela com outros olhos. Conseguimos entender melhor a dor de um luto. Mas para isso precisamos do estudo. Quando entendemos que o estudo, na verdade, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito para que nós consigamos ser melhores e alcançarmos essa reforma íntima, estudamos com mais vontade, estudamos com mais alegria, estudamos com mais ânimo. Então precisamos também trabalhar o estudo para que possamos servir e espiritualizar melhor. E a reforma íntima nesse serviço, quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. O que te move? Reconhecimento, aplauso, poder, vaidade ou um desejo sincero de servir ao Cristo?
precisamos desse olhar, dessa reflexão, para que realmente, cuidando do nosso coração, nós possamos caminhar melhor com Jesus sempre. Então, a reforma íntima acontece no serviço. É ali que as nossas imperfeições aparecem: orgulho, vaidade, impaciência, julgamento. Mas o verdadeiro trabalhador usa o serviço como espelho de suas sombras. Eu gosto demais, eu estou contando o tempo aqui, já estou agoniada. Mas vamos lá. Eu adoro essa passagem quando diz que as nossas lutas pessoais são o espelho das nossas dores e das nossas fragilidades. Eu fiquei a pensar, mas espelho? Como assim espelho? Porque, ora, se eu tenho algum desentendimento com alguém e aquilo me incomoda, eu fico chateada, irritada e tal, aquilo ali é um espelho por quê? Porque ele está naquele sentimento que faz nascer e brotar em mim, ele está dizendo, é nesse ponto que você precisa melhorar. Ele está refletindo como um espelho a minha imperfeição. Por que ainda eu tenho dificuldades de trabalhar com determinada trabalhadora? Porque ali ainda fala o meu orgulho. Então, aquele sentimento está refletindo como um espelho a minha fragilidade. Está a dizer, por que você está sentindo isso? Por que você se incomoda com essa pessoa? Porque aquele gesto, aquela ação, aquela postura faz o quê? Nasceu o quê em você? O orgulho, a vaidade, o sentimento ainda de posse, enfim. Mas isso precisa desse olhar. Eu preciso parar e dizer, por que eu estou me sentindo assim? Qual é o espelho? O que ele está refletindo? Qual é a minha fragilidade? Então, na verdade, esses momentos de conflito, de orgulho, de vaidade, eles são importantes, porque é a partir deles que eu consigo identificar em mim o que ainda precisa de melhora. Mas esse olhar dói. É doloroso eu me reconhecer vaidosa, mas é necessário, senão eu não consigo caminhar. Então, esse olhar conosco, embora doloroso, mas ele ao mesmo tempo é tão bom, quando nós passando um tempinho, puxa vida, já estou melhor, já estou conseguindo conviver melhor. É evolução, algo que conseguimos conquistar. Ainda numa mensagem das diretrizes da casa, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura e nos encontra, e se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, o trabalhador que serve com amor recebe proteção espiritual. Quem semeia amor, colhe misericórdia. Quem serve ao próximo, suspende suas próprias provações. Trabalhar, então, sob a inspiração divina não é apenas seguir regras, mas transformar o serviço em prazer, em amor, em doação. Nesse nível, o trabalho deixa de ser peso e se torna asas, porque conseguimos voar, sermos mais leves e não fica pesado. Conversei muito isso com a Juscelia, que realmente, quando nós sentimos esse amor e quando trabalhamos com amor, com alegria, nós não vemos as dificuldades com o peso que normalmente as pessoas veem, mas como uma passagem natural e que nós vamos superar, porque nos sentimos fortalecidos, nos sentimos amparados e conseguimos ver a atuação de Jesus em todos os momentos. E aqui finalizamos com esse estudo lembrando de Maria e de Marta. Todos nós conhecemos aquela passagem quando Marta diz, está Jesus e ali na casa delas e Marta, agoniada, sempre fazendo as coisas, ela era mais velha, então ela tinha a responsabilidade de fazer as coisas na casa, e ela diz, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? E Jesus diz, Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Marta é a ação sem espiritualização. Maria é a espiritualização que nutre a ação. Então, Jesus não condena o trabalho de Marta. Estamos no mundo, precisamos trabalhar no mundo. Mas ele aponta o desequilíbrio, a ansiedade, múltiplas coisas. Ou seja,
Nós precisamos equilibrar Marta e Maria, nem ser apenas Marta, nem ser apenas Maria, mas sermos Marta e Maria. Então, a nossa casa espírita está mais como Marta ou Maria? Há espaço para sentar aos pés de Jesus? Estudo, oração, reflexão? Os trabalhadores estão ansiosos como a Marta ou conseguem estar em paz no desempenho das suas tarefas? Então, a nossa proposta, e nós vamos iniciar agora, é exatamente isso: incluir momentos de Maria nas atividades de Marta. E vamos então ter oportunidade de fazer isso agora. Eu trouxe duas dinâmicas, mas a primeira eu não vou fazer, porque nós não temos tempo suficiente. Vamos para a segunda, que é realmente a mais relevante. Então, a primeira, depois eu posso deixar para vocês fazerem em algum outro momento, se a casa achar necessário, é uma avaliação íntima de cada um, quanto ao servir, quanto ao assistir e quanto ao espiritualizar. Mas a segunda é a seguinte: nós temos 5 atividades da casa. Eu coloquei aqui o trabalho em 4 grupos porque eu não havia colocado a tarefa PRI, como é o nome mesmo? Container fraterno. E nós vamos colocar. Então, qual é a nossa proposta aqui? Nós vamos nos dividir em 5 equipes e cada equipe vai ficar responsável por uma atividade da casa. Uma vai ficar com Food Pantry, outra com Welcome Baby, o Irmãos do Caminho, a Caravana do Amor e o Container Fraterno. E o que nós vamos fazer? Eu vou peço a permissão para que nós possamos fazer uma prece, para que, tenho certeza que espiritualmente tem uma equipe junto a cada uma dessas atividades. Então, que eles possam, a equipe do Food Pantry possa estar ali junto com aquele grupo, inspirando o grupo para quê? Para que nós possamos avaliar exatamente o que cada equipe vai fazer. Agora não está passando. Pronto. Cada equipe vai identificar como a tarefa está hoje, avaliar a espiritualização suficiente, a mais assistência material, avaliar exatamente isso. E cada equipe vai procurar, à luz da inspiração da equipe espiritual, porque eles conhecem a atividade, eles vivenciam a atividade. Então, vamos pedir ajuda a eles, que possam nos inspirar para que nós possamos captar essas inspirações e nós possamos oferecer 3 ações concretas para incluir mais Maria, mais espiritualização, mais evangelização nas atividades. E claro, nós vamos, em sendo possível, pode-se avaliar outras melhorias que se identifiquem necessárias e depois cada grupo vai apresentar as suas propostas. Então, nós precisamos de 5 equipes, vamos nos organizar. Vou fazer primeiro uma prece para que nós possamos ser, mais uma vez, inspirados pela espiritualidade nesse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento, Senhor, Mestre querido, aqui estamos humildemente, rogando mais uma vez o teu auxílio tão carinhoso. Tu disseste, Senhor, que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, tu ali no meio deles estaria. E sabemos, Senhor, que aqui tu te fazes presente, ao nosso lado, amparando, sustentando cada uma dessas atividades. E hoje estamos aqui todos reunidos, unidos pelo mesmo propósito, Senhor. Se tu acreditas que nós já temos a condição de oferecer um pouco mais, de doar um pouco mais, de servir um pouco melhor, de agregar um pouco mais de amor e de espiritualização em nossas atividades, inspira-nos, Senhor. Que cada equipe espiritual possa envolver carinhosamente as equipes
responsáveis por cada uma dessas 5 atividades tão maravilhosas, e que nós possamos todos juntos, unidos pelo mesmo propósito, Senhor, possamos encontrar, perceber aquilo que tu já certamente já pensaste, já trabalhaste, já avaliaste no plano espiritual, que nós consigamos captar mesmo de forma singela e pequenina, Senhor, o teu desejo, a tua vontade. Envolve-nos neste momento e segue conosco, Mestre querido. Que assim seja.